Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara de Língua Portuguesa, com mais uma aula para o oitavo ano. Bom, mais uma aula do nosso quarto bimestre. Nessa aula, nós vamos falar de coerência textual. Lembrando que as aulas são encadeamento de ideias. Uma está correlacionada à outra, né? Na aula passada falamos de coesão e nessa vamos falar de coerência textual. Bom, coerência textual. Esse é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, como eu disse para vocês, que na outra aula nós falamos sobre os tipos de coesão dentro de um texto e para que ela é importante. E agora nós vamos seguir falando dessa correlação entre a coerência e a coesão. Então, aliada a essa coesão, a coerência tem como função dar sentido ao texto. Por meio da coerência ocorre a concatenação das ideias. Que palavra é essa, professora? Concatenação das ideias? Ou seja, a formação de uma cadeia de ideias, né? Então, por meio de um texto ser coerente, eu consigo juntar as ideias, fazer uma cadeia, formar uma cadeia. Eu consigo juntar várias ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. A falta dela afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, que é a pessoa que está ouvindo, a continuidade dos sentidos e a compreensão. Então, se eu não fazer valer tanto a coesão quanto a coerência dentro do meu texto, a pessoa que vai estar me ouvindo, ela não vai ter sentido nenhum e ela não vai conseguir compreender nada. Por isso que é importante na escrita eu manter a relação entre coesão e a coerência. E por isso, novamente, que na aula passada falamos da importância de coesão, o porquê que ela é usada. E agora vamos conseguir fazer essa conexão das duas, coesão e coerência. Tipos de coerência textual. Existem vários tipos de coerência, como vocês viram que existem também vários tipos de coesão. Agora, nós estamos vendo que existem vários tipos de coerência. Existe a coerência narrativa, coerência argumentativa, coerência descritiva, coerência sintática, coerência semântica, coerência temática, coerência pragmática, coerência estilística e coerência genérica. Nossa, quanta coerência, professor! Eu uso tudo isso dentro de um texto? Depende do tema, depende da intenção com que eu vou transcrever o meu texto. Bora lá! Quando que eu vou usar uma coerência narrativa? Quando que eu vou ser coerente? Vocês já aprenderam o que é uma narrativa, né? Então, nesse tipo de texto, é obedecida uma lógica entre ações e personagens. A narrativa tem personagem. E se a narrativa tem personagem, ela tem ação. Então, o que vai ser essa coerência narrativa? Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Então, se eu estou falando de ir à praia, eu vou falar de uma manhã ensolarada. Eu vou dar sequência com, sei lá, tomando sorvete, mergulhando. Então, eu vou unir essa ordem, né, de acontecimentos sem contradições, sem mudar a temática. Exemplo. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Ponto. Sentou no sofá de couro já gasto. Acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou por querida. Chamou por perdão.
relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então vocês viram aí que eu tenho uma sequência lógica entre ações e personagens, né? Então primeiro ele ligou para acalmar o desespero dela. Depois ele sentou no sofá, mas eu estou falando do relacionamento dos dois. Vocês viram que eu não mudei, que nem eu falei lá de praia e falar de, sei lá, vamos pensar, eu estou falando de praia e de repente eu falo de chuva, uma tempestade. Não ia combinar com a minha ida à praia, né? Então eu vou dar uma sequência lógica aí. Então, primeiro ele ligou, depois ele sentou no sofá, depois acendeu a luz. Depois, para amenizar aí a situação, chamou-lhe de querida, clamou por perdão. Relatou o dia, contou todos os casos do dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa depois deu fome, né? Conversou tanto, prometeu tanto. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Então ele procurou algo para comer. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado, enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então você viu que eu não mudei a temática, eu continuei falando dele. Então isso é uma coerência narrativa. Eu tenho aí uma sequência lógica entre as ações e personagens. Agora, veremos a coerência argumentativa. Então, eu tenho o quê? São representados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Então, diferente da narrativa, que eu vou fazer essa sequência lógica de ações entre a ação e o personagem, aqui eu vou fazer uma sequência lógica que, no desenrolar do meu texto, ao chegar à minha conclusão, entre os meus dados e opiniões, eu sustente a minha argumentação para que, quando eu chego na minha conclusão, a pessoa que estiver lendo consiga me compreender. Né? Então, eu vou sustentar todos os dados do meu texto de maneira lógica, né? Com opiniões, utilizando argumentos necessários e argumentos pautados dentro do meu tema, que quando chegar na minha conclusão, eu vou estar falando, se eu começar falando de A, eu vou terminar falando de A. Isso com argumentos. E a coerência descritiva? Vocês estão percebendo que quando eu falo narrativa, quando eu falo argumentativa, quando eu falo descritiva, eu estou falando das tipologias textuais que eu tenho. E ora, se tipologias textuais são as maneiras pelo qual eu escrevo o texto, é lógico que esse texto tem que ter a coerência. Então, agora falaremos da coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes, com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados personagens e acontecimentos. Nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade, ele usava muito essa temática descritiva em seus poemas. Ele gostava muito de descrever a cena enquanto ele declamava a sua poesia. E para descrever a cena, esses ambientes com detalhes e suas particularidades, eu tenho que usar dados que condizem, né, com a cena, com o ambiente, com o tempo e que está situado os personagens.
né? Então, eu estou falando de uma manhã ensolarada. Então, que coerência descritiva eu tenho que usar aí? Eu tenho que descrever o quê? O sol, o mar, o passear, o caminhar, né, pela calçada. Eu vou descrever cenas que combinam com essa manhã ensolarada. Agora, se eu estou falando de uma manhã ensolarada e de repente no meu texto eu começo a descrever situações que envolvem trovões, o dia ficou escuro, o dia está escuro, aí eu começo a contradizer com a minha descrição, porque se eu estou falando de manhã ensolarada, consequentemente, é manhã clara. Eu não vou ter um dia escuro, né? Então, eu tenho que prestar atenção no que eu vou descrever. Eu vou descrever situações que entrelaçam com essa manhã ensolarada, correto? Bora! Agora falaremos de coerência sintática. O que é a coerência sintática, professora? Essa coerência sintática está relacionada com a estrutura linguística, com o termo de ordem dos elementos, seleção lexical e também a coesão, né? Por que a coesão? Na outra aula vimos que, recapitulando, coesão é o que? É a forma gramatical pela qual eu conduzo o meu texto, né? Os conectivos, as conjunções, os pronomes, a elipse, todas essas formas lexicais que eu vou conduzindo o meu texto para que ele não se torne repetitivo, para que eu possa ter uma coerência de sequência entre as orações dentro do meu texto, para que eu possa ter uma coerência referencial, onde eu possa voltar ao referente usando outros pronomes, né? Por exemplo, eu vou falar de Maria, eu posso usar depois o ela, o você, né? Para fazer a retomada do referente. Então, é também essa coesão que está relacionada com essa coerência sintática, né? Porque está relacionada com essa estrutura linguística, com o termo de ordem dos elementos da seleção lexical. E também a coesão. Quando empregada, eliminamos estruturas ambíguas, bem como o uso inadequado dos conectivos. Então, eu vou agora falar para você uma frase aqui que veio à minha cabeça. Como vocês... o conectivo que eu expliquei na aula passada para vocês faz uma relação muito bem estabelecida de coerência sintática dentro do meu texto. Porque, ora, vamos supor que eu quero dizer, né, no meu texto, eu estou contando uma história, narrando uma história, de que eu estou muito cansada, que eu trabalho demais, que meu serviço é estressante, que meu serviço acontece várias coisas. Eu vou narrar acontecimentos do meu texto em um ambiente de serviço, né? E toda hora eu estou falando que esse serviço ele está me estressando, ele é cansativo e aí vai. E aí eu pego esse conectivo e eu uso ele, presta atenção, na forma que eu vou lhes falar. Bom, hoje trabalhei muito, porém estou muito feliz com o meu serviço. Então, veja, se no desenrolar do meu texto, o meu assunto é falar algo do meu emprego que não está sendo legal, que eu quero mudança, que alguma coisa aconteceu lá entre o meu patrão, algo assim que eu quero detalhar no meu emprego que possa ter mudança para mim, e de repente eu falo uma frase que eu estou cansada, porém estou feliz, isso aí fez com que tudo que eu quis dizer caiu em contradição, né? Eu fiz com que isso ficasse de forma ambígua. Por quê? Eu não usei o conectivo adequado. Porque se eu trabalhei muito,
porém, não estou satisfeita, porém, poderia ter sido diferente, será em alguma situação, mas não estar feliz se todo o meu texto eu estou falando algo que não está legal no meu emprego. E é isso que vocês têm que prestar atenção nesses elementos de coesão, né? Que é a minha estrutura sintática dentro do texto. Agora, o que é a coerência semântica? Para que a coerência semântica esteja presente em um texto, é preciso, antes de tudo, que o texto não seja contraditório, tá? Igual quando eu falei lá, né, da minha coerência citada anteriormente. Mesmo porque a semântica está relacionada com as relações de sentido entre as estruturas. Para detectar uma incoerência, é preciso que se faça uma leitura cuidadosa, ancorada nos processos de analogia e inferência. Então, quando eu falo da coerência semântica, eu vou ter essa relação entre as ideias do meu texto, um parágrafo ao outro. Esse processo, quando eu vou dar segmento dentro do meu texto. A semântica, ela diz respeito às relações entre as estruturas do meu texto. Entre, por exemplo, o primeiro parágrafo, amarrado com o segundo parágrafo, amarrado com o terceiro e amarrado com o último, que é a minha conclusão. Tá? Diferente da coerência sintática, que diz respeito às palavras, as classes gramaticais que eu emprego dentro do meu texto, que pode ser os pronomes, os substantivos, os adjetivos, né? Até mesmo a pontuação mal utilizada, que são os sinais gráficos. Então, essa é a coerência sintática, porque diz respeito à estrutura linguística das palavras amarradas dentro do meu texto. Já a coerência semântica, ela diz respeito às relações de sentido na estrutura. E quais são as estruturas de um texto? Não é? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu tenho que ter uma relação onde eu vou amarrar esses processos de forma que esse texto não fique contraditório, que um parágrafo mantenha relação com o outro. Tá? Isso chama coerência semântica, que é como se fosse lá a nossa coesão sequencial, que diz respeito à estrutura interna do meu texto. Bora! Agora falaremos de coerência temática. Nossa, o nome já diz, né, professora? Temática vem de tema. Óbvio. Então, vamos entender isso? Todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema, com exceção das inserções explicativas. Então, todo enunciado de um texto precisa ser coerente e relevante para o tema. O que é enunciado? Enunciado é a primeira parte onde eu começo a falar, onde eu começo a pôr as minhas ideias. Então, quando eu passo para vocês uma questão e falo assim, de acordo com o enunciado, responda. Então, é de acordo com o que está escrito ali, né? No primeiro momento, vocês vão responder a seguir. Então, esses enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema. Eles precisam estar de acordo com o tema. Então, eu vou fazer um enunciado de uma questão para vocês aqui, tá? Então, assim, olha, hoje nós vamos trabalhar, né? Vai ter uma lista de exercícios para vocês. E o exercício é o tema do exercício é pontuação. Só que o meu enunciado, eu coloco lá para vocês, olha, de acordo com os pronomes abaixo, relacione. Eu não estou amarrando o enunciado com o meu tema. O meu tema tem que ser de acordo com aquilo que eu vou falar, que é o meu enunciado, tá? Com exceção das inserções explicativas. O que são isso, professora? Os trechos irrelevantes,
devem ser evitados, impedindo assim o comprometimento da coerência temática. A não ser, né, lá quando eu quero explicar algo. Então eu posso, né, dar aí uma pausa nesse meu enunciado, tá? E falar, olha, por exemplo, o tema é pontuação, mas o meu enunciado, tá? Então, de acordo com sinais gráficos de pontuação, tá? Ou de acordo com sinais de pontuação. Aí eu quero explicar o que são esses sinais de pontuação, né? Fugir dessa palavrinha aí, pontuação. Então, eu posso explicar de acordo com sinais de pontuação que são representados na língua portuguesa pelos sinais gráficos, tá? Aí eu posso até falar um pouquinho, né, dos sinais gráficos, dos sinais agudos, dos sinais circunflexos. Eu posso fugir um pouquinho, mas eu estou explicando, diferente daquilo que se eu fugir totalmente sem ter essa explicação, ok? Eu tenho que amarrar esse comprometimento com o meu tema. Agora nós temos a coerência pragmática. Nossa, que nome feio, professora. O que é pragmática? Pelo amor de Deus. Refere-se ao texto visto como uma sequência de atos da fala. Os textos orais ou escritos são exemplo dessa sequência, portanto, devem obedecer às condições para a sua relação ou a sua realização. Se o locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça. Então, eu tenho que seguir um paradigma aí, né? Então, o locutor está ordenando algo para alguém. E, de repente, ele pega e faz. É contraditório o que ele faz. Ao mesmo tempo, um pedido. Então, por exemplo, vamos explicar melhor para você essa situação. Se o locutor ordena algo a alguém, ele está ordenando, ele está mandando, né? Porque ordenar é mandar, não é pedir. Então, é contraditório que ele faça. Ou, ao mesmo tempo, ele faça também um pedido. Por que um pedido? Se ele manda, se ele ordena, ele não pede, né? Então, eu não posso falar assim, Maria, faça a lição. E, ao mesmo tempo, eu falar, Maria, por favor, faça a lição. Eu tô me contradizendo, né? Eu ordenei e, de repente, eu pedi. Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação. Jamais uma sequência de fala desconectada daquilo que foi indagado. Vocês já viveram numa situação que às vezes você está fazendo uma pergunta para alguém? Professor, acontece muito isso em sala de aula. Às vezes a gente está fazendo uma pergunta para alguém na sala de aula e a pessoa me responde com uma outra pergunta. Pelo amor de Deus, né? Essas condições são totalmente ignoradas dentro da sala de aula. Então, nesse caso aí, nós temos uma incoerência pragmática. O professor pergunta, o aluno deve lhe responder, e não devolver-lhe a pergunta. Ora essa, não é isso? Então, não está tendo uma coerência pragmática. Na sala de aula, essa coerência pragmática não está existindo ultimamente. E agora, temos a coerência estilística. O que é a coerência estilística? Diz respeito ao emprego de uma variedade da língua adequada, que deve ser mantida do início ao fim de um texto para garantir a coerência estilística. É a estética do texto, né, pessoal? O meu texto ele tem que ser bonito, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser estético. A coerência estilística não provoca prejuízos para a interpretabilidade de um texto. Contudo, a mistura de registros, como o uso concomitante da linguagem coloquial e linguagem formal, deve ser evitada, principalmente nos textos não literários. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu entendi dessa coerência estilística? Quando eu estou falando principalmente num texto que não é literário, né? Que é um texto que não é uma poesia, que não é um texto que... É um texto ele mais... Né, um texto mais argumentativo, um texto mais dissertativo, um texto mais jornalístico. O que eu tenho que fazer?
eu não posso concomitantemente, né, que seria junto, usar a linguagem coloquial e a linguagem formal. Né? Olha lá, como uso concomitante da linguagem coloquial e linguagem formal deve ser evitada. Por quê? Eu não posso estabelecer uma relação entre as duas, né? Eu tenho que optar por quê? Pela linguagem de forma padrão, a norma padrão dentro da língua portuguesa, de acordo com o texto, com a escrita, né? Porque vocês sabem que o falar é uma coisa, o escrever é outra coisa. Quando você fala, você pode ter uma intencionalidade, você pode até estar usando palavras que não seja formal, que seja coloquial. Mas quando você vai redigir certos tipos de texto, eu tenho que manter essa coerência estilística. Ora, se meu texto ele é argumentativo, se ele diz respeito a eu defender uma tese, a eu defender a minha opinião, a eu passar uma notícia, uma reportagem, né? Ou até mesmo um texto persuasivo, onde eu vou persuadir alguém, esse texto ele tem que ter uma linguagem adaptada, né? Que é uma linguagem que ela não pode estar se misturando. Aí eu não posso estar falando gírias dentro de um texto que ele é totalmente dissertativo, né? E argumentativo. Então eu tenho que tomar cuidado, deve ser evitada, tá? Eu posso até em alguns casos usar como exemplo alguma coisa, mas eu procuro evitar esses acontecimentos dentro do meu texto, porque meu texto ele tem que ser estético, ele tem que ser bonito, ele não pode provocar prejuízos para a interpretabilidade quando alguém estiver lendo, ok? Agora nós temos a coerência genérica. O que vem a ser esse tipo de coerência genérica? A coerência genérica refere-se à escolha adequada ao gênero textual, né, gente? O nome genérico ali, ó, é só vocês pensarem genérica, gênero textual, que deve estar de acordo com o conteúdo enunciado. Vocês também já tiveram aulas onde vocês viram tipologia, que são a maneira pelo qual eu escrevo o texto, e gênero é o tipo que eu estou falando que vai desenvolver essa sensibilidade aí, onde eu vou me referir para passar a comunicação daquilo que eu quero dizer. Então, por exemplo, vamos explicar para vocês melhor. Eu escrevo uma notícia, eu posso escrever de forma argumentativa. Agora, já a notícia que tem uma função social, que ela vai passar a mensagem, ela é o meu gênero textual, porque é o meio pelo qual ela circula, tá? Isso é o gênero, que deve estar de acordo com o conteúdo do enunciado. Em um anúncio de classificados, a prática social exige que ele tenha como objetivo ofertar algum serviço, bem como vender ou comprar algum produto, e que sua linguagem seja concisa e objetiva, pois essas são as características essenciais do gênero, como eu acabei de falar para você. O gênero é aquilo que vai transmitir a minha mensagem, o meu compartilhamento social daquilo que eu estou me referindo. Então, uma ruptura com esse padrão, entretanto, é comum nos textos literários, nos quais podemos encontrar um determinado gênero assumindo a forma de outro. Tá? Então, nos textos literários, eu consigo misturar um gênero, por exemplo, eu tenho um gênero romance, mas assumindo a minha forma de gênero poema. Eu posso estar misturando os dois. Agora, quando eu estou escrevendo, por exemplo, de forma de um texto que ele é não literário, que ele é um texto mais dissertativo, que ele é um texto mais argumentativo, ele não pode fugir dessa prática social. Se eu estou falando de notícia, é notícia. Se eu estou falando de reportagem, eu tenho que escrever de acordo com a minha reportagem.
Se eu estou vendendo um produto, eu tenho que usar o poder de persuasão, né? Então, eu tenho que usar os gêneros de forma adequada, diferentes de alguns que eu posso estar aí assumindo essa forma de um gênero misturado com outro, correto? Né? Princípios da coerência textual. Então, nós falamos, e agora nós vamos aos princípios dessa coerência textual. Princípio de não contradição. Então, vocês têm que seguir mandamentos para vocês, tá bom? Então, bora lá. Qual o princípio de não contradição? Ocorre quando as ideias não se contradizem, a lógica do texto não é interrompida. Por quê? Se eu não uso ideias que estão se contradizendo ao mesmo tempo, né? Quando eu dei lá o exemplo lá do emprego para vocês, eu não vou estar interrompendo a lógica do meu texto. Então, essas ideias, elas não podem ter contradição. Outro princípio da não tautologia. Meu Deus, o que é isso? Tautologia. Ocorre quando o mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. Então, o que é exaustivamente? Então, eu vou repetir, desde que forma-se uma mensagem cansativa, uma mensagem inteligível, que alguém nem consiga compreender. Princípio de relevância. Ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em uma sequência, não a quebra. Quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significados isolados, a compreensão dos sentidos do texto é prejudicada. Então, eu não posso quebrar a sequência dentro do meu texto. Quando eu disse para vocês lá, o tipo de coerência semântica, né? Que seria a ligação entre o do meu texto. O que é tautologia, professor? Então, voltamos aí a explicar esse termo que foi dito anteriormente. Na gramática, a tautologia é o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. Redundância. Eu falo e não falo nada. Na lógica, a tautologia é uma proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito. Por exemplo, o azul é azulado. Meu Deus do céu. Se é azul, consequentemente, é azulado. Né? Olha que redundância aí. Eu fiz uma tautologia. Falei e ficou horrível, eu não entendi nada. Nem sabia que existe essa cor azul azulado. Bom, importante. Para fins artísticos e estilísticos, alguns textos literários podem romper com as regras de coerência. Como, por exemplo, a poesia visual. Né? Agora, textos literários. Textos não literários não podem romper com essa coerência dentro dele, tá? Então, a poesia visual, que apesar de usar elementos textuais, podem romper com as regras da coerência textual para atingir seus fins artísticos e estéticos. Exemplo do poema visual. Olha aí. Tá? Desconheço o autor deste poema. Então, ele fez aí, o que está escrito aqui, que eu nem consigo ler. Já era, regenera, gera, degenera. Então, já era, regenera, gera, degenera. Então, ele fez em forma de círculo. Ele fugiu aí essa coerência, né? Porque ele quis dar uma estética visual ao poema. E você sabe que dentro de textos literários, tudo pode acontecer, mesmo porque nós temos aí as figuras de linguagem, as figuras de som, de pensamento, que vêm para dar a estética a esse tipo de texto, né? Então, gente, por essa aula é só. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, que faça relação com a outra aula de coesão. Assim, não tem como vocês escreverem mal nenhum tipo de texto. Se vocês seguirem as regras de coesão e as regras de coerência, o texto vai sair perfeito, tá? Por essa aula é só. Um grande abraço da professora Andiara de Língua Portuguesa a todos.